A paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida. Nós temos aqui mais um momento de oração e palavra. Vamos começar muito bem o nosso dia, orando, pedindo ao Senhor um direcionamento para esse dia, agradecendo e ouvindo a palavra de Deus. Amém? Fica até o final desse vídeo porque Deus ele vai falar de forma poderosa com você. Oremos. Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome, Pai, por mais um dia de vida. Obrigada, Senhor, pela tua graça e a tua bondade. Senhor, pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, Jesus. Tem misericórdia de nós e nos dá, Pai, hoje o teu direcionamento. Que a tua presença seja uma constante na nossa vida, Pai. Que o Senhor Deus venha nos dar sabedoria para que venhamos andar na tua vontade e fazer aquilo que é reto diante de ti. E que o Senhor Deus nos ajude nos desafios que serão propostos nesse dia, aquilo que a gente tem que fazer, a nossa agenda, Pai. Que o Senhor Deus esteja tomando o direcionamento e calculando a nossa rota, Pai. Que muitas das vezes nós fazemos o nosso cálculo de rota, mas o Senhor tem o GPS do céu. Então, Deus, dá direcionamento para o teu povo hoje. Visita a saúde do teu povo, abre portas onde não tem portas. Dá, Senhor Deus, direcionamento para encontrar as bênçãos, Senhor. Faz a tua vontade na vida do teu povo. Fala-nos hoje de forma poderosa, Pai. Pai, abençoa as nossas mentes, nossa saúde, nosso coração. Pai, fala conosco, Espírito Santo, assim eu oro, Jesus. No teu nome santo. Amém. Isaías 18, a partir do verso 41, vai dizer assim: E Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe para a direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou, volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: Uma pequena nuvem, tão pequena quanto a mão de um homem, está se levantando do mar. Então Elias disse: Vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. Olha aqui, a gente vê, né, a convicção de Elias que ia acontecer aquilo que ele tinha falado. Antes estava sem chover há bastante tempo, a terra estava seca, estava prejudicando a plantação, não é? Então Acabe, ele consegue falar com Elias e Elias então fala para ele: olha, vai para casa, vai comer e beber, se apresse, porque vai cair uma chuva pesada. Mas quando ele falou isso, ainda não tinha nuvens no céu. Ele falou isso com convicção, ele estava profetizando. Mas ele foi para o Monte Carmelo e lá ele foi orar. E enquanto ele orava, ele mandava o moço dele: vai lá ver, para ver se está em nuvem. E mandou durante 7 vezes. E aí na 7ª vez o moço veio e falou: olha, eu vejo uma nuvenzinha que está se levantando no mar, tamanho da mão de um homem. E ele falou assim: então vai avisar Acabe, porque vai cair uma grande chuva. E em pouco tempo a tempestade se formou e caiu a chuva que aquele povo precisava para fazer florescer o seu deserto, fazer florescer as suas plantações e tudo, e dar água para o povo e tudo que o povo necessitava através daquela chuva. Sabe o que eu fiquei refletindo aqui com esse texto? Que é necessário a gente ter convicção da ação divina, que a gente precisa orar e crer que Deus já está fazendo, mesmo que a gente não esteja vendo. Como o moço que foi lá olhar, ele olhou 6 vezes, foi só na 7ª vez que ele viu uma pequena nuvem. E com base nisso, Elias já tinha certeza que ia chover. Elias tinha certeza porque ele era um homem de Deus. Então ele dizendo, ó, não vai chover sobre a terra, não chovia. Mas quando ele disse vai chover sobre a terra, vai cair chuva pesada, ele acreditava que aquilo ia acontecer, não é? E para a gente desenvolver convicção no Senhor, convicção da ação divina, convicção de que Deus vai fazer, a gente precisa orar com fé em Deus, não deixar que nada mine a nossa fé. A gente precisa profetizar. Isso vai acontecer. Isso de bom, coisas dentro da vontade do Senhor. Porque infelizmente nós estamos vivendo num tempo em que existem algumas pessoas
que se dizem crentes, estão desejando mal para os outros, isso é muito sério, e dizendo, vai acontecer isso de ruim com fulano, vai acontecer, fica repetindo. Isso não é de Deus, o Senhor não se agrada, e isso não é do Senhor. Eu não vou dizer o que é, né? Quem já seguiu o ocultismo aqui sabe bem o que é isso. Eu não vou dizer aqui o que é, mas não é de Deus. Então nós precisamos orar com fé a Deus, mas orar dentro da vontade do Senhor. A vontade de Deus é boa, ela não prejudica ninguém. A vontade de Deus é agradável. Se alguém faz mal a gente precisa entregar nas mãos do Senhor, porque a Ele pertence a vingança, não é verdade? Então, a gente precisa orar com fé, orar dentro da vontade do Senhor e orar crendo que o Senhor ele vai agir. Por que é interessante a gente lembrar disso? Que isso é lógico, a gente já sabe disso. Mas é importante a gente lembrar disso porque muitas das vezes a nossa fé ela é abalada no caminho. Às vezes a gente vai para o nosso cantinho de oração, ora, e aí depois a pessoa. Tem gente que se levanta dali e fica assim: ah, mas será que Deus pode resolver meu caso? Eu sei que Deus cura um resfriado, isso aí é certo. Mas será que Deus pode curar aquela doença mais difícil lá do meu parente? O câncer que ele está vivendo? Eu não sei não. Eu orei, eu tenho orado, tenho feito jejum, mas não sei, eu acho que meu parente vai morrer. Não é assim. A gente precisa crer no Senhor, que Deus ele tem vida pra gente, que Deus ele tem cura. E ele só leva uma pessoa, seja de que doença for, se for da vontade dele, no tempo dele. Ele é o Deus que pode fazer, ele é o Deus que pode fazer milagres. E a gente precisa orar com convicção, clamar ao Senhor e não orar com dúvida, porque a dúvida entristece o coração de Deus. Elias era um profeta de Deus, era um homem de Deus. Ele se levantou contra, sabe, o politeísmo que estava ali tomando contra o pecado, a abominação, a prostituição espiritual que o povo estava vivenciando. E ele denunciou tudo isso e ele clamou a Deus. Em um tempo de clamor, vários profetas que eram do inimigo das nossas almas, eles morreram porque ele era um homem de Deus e ele tinha uma fé muito grande no Senhor e convicção da ação divina. Então, nós precisamos também orar ao Senhor com convicção de que Ele vai agir dentro da vontade dEle, no tempo dEle. E quer saber como você vai sentir que você está orando dentro da vontade de Deus? Deus ele vai te dar direcionamento. À medida em que você tem relacionamento com o Senhor, Ele vai te dar direcionamento. Ele vai falar ao teu coração. Ore por aquilo. Faça um jejum por isso, faça um jejum por aquilo. Profetize sobre isso, sobre aquilo. E Ele vai te dar força para você continuar fazendo. Sabe, se Ele te deu um direcionamento, prossiga. Não deixe que nada te desanime de seguir um direcionamento que o Senhor já te deu, porque é nisso, nessa perseverança que você vai ter vitória. E antes de você receber a sua bênção, quando a gente tem convicção, sabe o que a gente faz? A gente adora ao Senhor. A gente agradece, mesmo antes de ver a bênção, mesmo antes de ver a vitória. Então, não fique reclamando pelo que você não tem. Ore ao Senhor com fé e convicção de que Ele vai fazer na sua vida. E já comece agradecendo, já comece orando, já comece aí preparando o culto e ação de graças, porque é disso que o Senhor se agrada. E fique em silêncio. Silêncio, deixa o segredo entre você e Deus, daquilo que você tanto está orando, tanto está buscando, não é? Pois é, busque ao Senhor com convicção, que você vai ver, o Senhor ele vai honrar a sua fé e Ele vai te dar uma linda resposta. Guarda essa palavra no seu coração, mas não só com você, compartilha. Você sabe que se foi bênção para você, vai ser bênção para alguém também. Se inscreve lá no canal, deixa lá sua curtida para nos ajudar com o YouTube. Amém? Fica na paz de Jesus. Um grande abraço.